Vamos ler a palavra do Senhor em Isaías capítulo 41, de 1 a 13. Diz assim o texto sagrado: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque os pés dos reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em sua segurança por uma vereda que seus pés jamais trilham. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim o artífice anima o ourives, ao que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que ele não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e te chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que em ti estão indignados contra ti, e serão reduzidos a nada. Aqueles que contendem contigo perecerão. Aqueles que pelejam contra ti, buscá-los-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor aqueles que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Palavras do nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Permita, ó Deus, que essa palavra venha de impacto ao nosso coração. Que teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe no nosso coração, tirando as dúvidas, as incertezas, as inseguranças e trazendo aquela paz que só o Senhor pode proporcionar ao nosso coração. Vivemos dias difíceis, vivemos um final de ano muito acelerado, com muitas demandas, e queremos, ó Deus, aquietar o nosso coração nessa noite, diante do Senhor, ao ouvir a Tua palavra. Permita, ó Deus, que ouçamos tão somente a Tua voz, e que as outras vozes de preocupação, de ansiedade e de tantas outras demandas sejam silenciadas, para que possamos ouvir tão somente a voz do Senhor. Nós confiamos no Senhor, confiamos no Teu poder e cremos que o Senhor há de falar à Tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, povo de Deus. Ações de graças. Nós caminhamos aí no finalzinho de novembro, e no final de novembro nós temos aquele feriado que fala para nós a respeito de ações de graças. E nós então, desde aquele momento, estamos finalizando o fim do ano, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu não sei como foi a sua jornada durante esse ano de 2022 até aqui, mas eu quero crer que você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, para chegar nessa reta final do ano. E alguns vão falar assim: pastor, a reta final do ano está bem cansativa, está bem estressante, extenuante, mas eu estou aí com o coração grato, feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Quem é assim? Quem está assim? Coisa boa, hein? Coisa boa. E eu estou muito feliz.
porque nesse ano, pela graça e misericórdia do Senhor, tive uma boa melhora. Graças ao bom Deus. Estou muito feliz, porque assim, tem muita gente chegando. Eu estou muito feliz, porque eu estou vendo muitas crianças em nossa igreja. Eu estou muito feliz, porque a classe do batismo foi reativada. Eu estou muito feliz porque Deus tem sustentado a nossa igreja. Eu estou muito feliz porque nós estamos com uma classe de adolescentes que se reúnem no domingo aqui, mas também se reúnem online na sexta-feira. Eu estou muito feliz porque, pela graça e misericórdia do Senhor, nesse ano, conseguimos avançar em várias áreas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero então, chegando nesse finalzinho de ano e começo do mês de dezembro, conversar com vocês a respeito de ações de graças e a partir desse referencial de Isaías, que Isaías coloca para nós vários motivos para que nós pudéssemos então agradecer ao Senhor. O texto de Isaías é muito rico, esse texto que nós vamos mergulhar nele é riquíssimo, nos leva à compreensão melhor a respeito de Deus, consequentemente vai nos levar também a esse espírito de ações de graças. O contexto do capítulo 41 vai falar das tropas de Ciro e como Deus vai suscitar o Redentor, e o texto vai falando a respeito das ilhas, Deus chamando as ilhas, e a expressão que me chama muita atenção está aí no verso 1, calai-vos perante mim, e aí nós temos outros profetas que também trouxeram essa palavra diante do Senhor. Nós não podemos falar nada diante da soberania do nosso Deus, nós precisamos apenas descansar o nosso coração. É muito interessante que o ser humano gosta muito de argumentar, de falar, de responder, e aí o próprio Deus fala assim: cale-se diante de mim toda terra, eu é quem falo agora. Então nós veremos aquilo que Deus está falando para nós, aquilo que Deus está querendo comunicar conosco, e nesse contexto Deus está chamando as nações pagãs para se apresentarem diante dele e reconhecerem que ele é o soberano, que ele é o Senhor, que ele é o Criador dos céus e da terra. Agora, se você olhou e acompanhou a leitura do texto, você pôde contemplar que aí no versículo 7, o texto de Isaías está combatendo fortemente a idolatria, e o texto vai falar das pessoas que fabricam os ídolos e das pessoas que celebram ou se prostram diante de um ídolo. E é claro que na nossa cultura, quando nós falamos de idolatria, já vem na nossa cabeça, na nossa mente, uma ideia, uma concepção a respeito de idolatria, e vem algumas imagens, algumas figuras, e às vezes nós pensamos que idolatria é tão somente ficar diante de uma imagem, celebrando, ou fazendo orações, ou rezando, ou colocando vela, qualquer coisa nesse sentido. E nós precisamos entender que a Bíblia coloca a idolatria dentro de uma perspectiva mais ampla. Idolatria, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. É claro que nesse contexto, Isaías está falando a respeito da idolatria física, do ídolo construído pelas mãos humanas, mas também nós precisamos, e eu faço coro com Timothy Keller, quando ele diz que nós vivemos numa sociedade repleta de ídolos. Você concorda comigo? E temos os ídolos mais diversos possíveis. Se nós não tomarmos cuidado, nós elegemos uma pessoa política ou uma ideologia política, e isso se torna um ídolo para o nosso coração. Se nós não tomarmos cuidado, principalmente agora nessa época da Copa, nós elegemos, entre aspas, os heróis da nossa nação, que são, pelo menos para a grande mídia, os jogadores de futebol, e nós ficamos lá idolatrando. Pais que idolatram os seus filhos, pastores que idolatram as suas figuras, as suas imagens, e as pessoas estão venerando muitas dessas realidades. Principalmente na nossa sociedade, pessoas que idolatram dinheiro, posição, conhece? Status. É muito triste quando nós somos medidos, por exemplo, nessa sociedade idólatra, pela posição que
temos ou por onde nós passamos, pelo carro que temos. É muito comum eu chegar em algum lugar e a pessoa ficar me medindo. E alguém disse essa semana que às vezes eu não ando a caráter, ou eu não tenho muita pose de pastor clássico, terno e gravata, e aí a pessoa fica olhando. No departamento público, entrego então os documentos da igreja, e a mulher me olha assim, de cima para baixo. Ela falou assim para mim: quem que é você? De vez em quando, assim, parece que o Satanás, ele quer provocar a gente, né? Você fala assim, você sai de casa e fala assim: hoje ninguém vai me tirar do centro. Foi naquele dia. E eu cumpri a minha devocional. Eu falei: hoje não. Eu falei assim: eu sou Jefferson, senhora, mas o que você é nessa igreja? Eu falei: conforme está na ata, a senhora lê a ata, eu sou pastor da igreja. Pastor? Sim, senhora. Quer ouvir aqui o canal do YouTube? Aí conversa vai, conversa vem. Falou assim: mas onde você estudou? Que curso você fez? Eu falei: não, eu só quero que a senhora me atenda. Porque o que está por detrás de tudo isso é uma idolatria da função e do título. Ela falou assim: qual é a sua credencial? Eu falei assim: eu tenho a carteirinha de pastor, mas serve na igreja, não serve aqui nesse ambiente, porque as pessoas idolatram isso. Aí numa outra ocasião, eu estava bem vestido, porque eu fui fazer um casamento no cartório, e eu cheguei lá com aquele meu terno bacana, o melhor, de terno e gravata. Como vocês acham que eu fui atendido? Ô doutor, senhor e tal. Infelizmente é a nossa sociedade que idolatra essa figura e que vê nessas coisas algo de importante. Isso também é o que? Idolatria. É você tirar uma pessoa do seu lugar e colocar um status de que ela é uma pessoa de Deus, nesse sentido que é uma representante de Deus. Quantas pessoas estão nesse tempo, por exemplo, idolatrando a ciência? Há uma idolatria da ciência ou não dá? Eu me lembro quando morei em Campinas, tinha uma escola muito conhecida lá, e passou um grupo da escola perto de mim, e eu fiquei olhando a camiseta daqueles meninos, e aí eu vi o nome da escola. Eu falei assim: não pode ser esse nome, não pode ser esse nome. Eu fiquei olhando, pesquisando. Aí um dia que eu estava de folga, falei assim: eu vou lá no centro, vou ver o nome dessa escola. Sabe qual que é o nome da escola? Culto à Ciência, é o nome da escola, Culto à Ciência. E o que nós vimos agora há pouco tempo, por conta da pandemia, foi um culto, uma celebração à ciência. E a pergunta é: e Deus? Então Isaías está combatendo todas essas possibilidades de idolatria. E eu quero então mergulhar com vocês dentro desse texto para a gente entender que nós precisamos e podemos render graças a Deus por outras tantas verdades que o texto nos apresenta. Estão comigo? Tem ninguém dormindo? Quem se lembra quando França veio dar treinamento aqui? Estou brincando agora, tá? Tem que avisar, né? Estou brincando. Quando o irmão França veio dar treinamento para nós de brigada de incêndio, quem estava aqui? Tinha uma irmã que naquele dia estava com um pouco de sono, não vou falar quem foi, ela já está se entregando pela risada, e ela dava umas dormidinhas assim, ó. Era nada, era bem forte, né? Aí o França falava assim: pescou uma tilápia. Ela: daqui onde eu estou, eu vejo, hein? Eu vejo. Em primeiro lugar, nós precisamos render graças ao Senhor, porque Ele é o Criador. Guarde isso no seu coração, porque nós precisamos e podemos dar graças a Deus, porque Ele é o nosso Criador. E se Ele é o nosso Criador, logo
Ele sabe o melhor das nossas vidas. Então o que nós precisamos fazer é parar de ficar fazendo planos, conceitos, projetos para 2023, não. Dependa de Deus, converse com Deus, porque Ele que te fez e Ele sabe o melhor sobre você e sabe o melhor aonde você vai se encaixar. Dá uma olhadinha comigo aí no versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Deus falando, quem fez as ilhas? Quem levantou as nações? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Veja que maravilha isso. O próprio Deus está falando o seguinte: se rendam em louvor e adoração diante da minha presença, porque eu é que chamo as gerações à existência. Antes de você nascer, Deus já te conhecia, já te amava e já estava com você. Isso é maravilhoso demais. É Ele que chama a nossa geração à existência. Antes da nossa concepção, Deus já nos amava, já nos amava. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós que com amor eterno Ele nos amou, e com cordas de misericórdia Ele nos arrastou até a tua presença. O que nós precisamos entender é o seguinte: Deus me fez. Inclusive aqui já cabe uma grande dose de, como chama aquela expressão que está muito na moda agora, quando a pessoa não se sente muito amada e querida, fugiu agora. Autoestima. Isso deveria mexer com a nossa autoestima. Quem é você? Eu sou uma pessoa amada por Deus, e é por isso, e aqui eu já explico, que eu sempre chego diante da minha igreja e falo assim: e aí, gente? Eu falo, quer ficar bonito? Vem para a minha igreja. Só tem gente bonita, criada à imagem e semelhança de Deus, feito de acordo com a vontade de Deus. Você tem o seu tamanho, o seu peso, algumas enfermidades de genética, porque Ele quis assim. Timóteo chega para mim e fala: pai, eu queria ser um homem bem grande. Bem grande? Eu falo, aqueles assim, tipo jogador de basquete, grandão. Eu falei assim, igual o Saul? Igual o Saul? Eu falei, igual o Saul, o venezuelano, grandão. Quanto você tem, Saul? 2 metros? 1,98. Está perto, quase você não passa na porta ali. Aí eu falei assim: meu filho, não tem muita solução para você, só se olhar o nosso sobrenome, Cristianini, cristãos pequenininho. É meu sobrenome, gente. Eu falei, o meu avô tinha 1,50, eu estou no lucro, eu tenho 1,65. Você vai puxar um pouco para o seu tio, o irmão da sua mãe, para o meu irmão, e aí talvez você vai ficar com 1,75, 80, tá de bom tamanho. Falou, pai, não gostei. Falei, filho, aceita que é melhor, porque Deus te fez assim. Você não pode me levar naquela médica. Levamos na médica que fez o parto, que estava lá. Ela foi fazer então a tal da curva, né? Como que chama lá? É curva de crescimento, uma projeção. Você acha que ele ficou contente? Ficou nada. É isso aí, mas foi Ele que te fez. Ame o seu cabelo, ame o seu rosto, ame o seu corpo. Foi Ele que te fez, e renda graças a Deus, porque Ele te fez assim. Como diria a irmã Cleusa hoje aqui na aula, Ele te fez desse jeitinho assim. Agora, lembra das meninas aqui cantando? Que Deus nos fez desse jeito. É Ele que nos chama à existência, Ele que chama as novas gerações à existência. Todos vocês sabem que eu gostaria de ter 3, 4, 5 filhos. Nem vou olhar para minha esposa, né? Ô Bruno, me ajuda, né? Não vou olhar para ela. Mas Deus não permitiu. Agora, Deus sabe, e quem chama a existência? Quem chama? O próprio Deus, e isso descansa o meu coração. Agora, veja que interessante. Quando Moisés começa a dar desculpa que ele é gago, lembra de Moisés? Ô Moisés, você vai lá tirar meu povo. Aí ele falou, Senhor, eu sou gago. Você é gago? Então, ô Moisés, você sabe quem que fez a boca do homem? Eu sei. Quem que foi, Moisés? Foi tu. Se eu fiz a boca, eu vou falar por tua boca. Ó Deus. Então muda a desculpa, porque essa desculpa não dá mais.
Eu te criei, Moisés. Se eu quiser que a sua boca fale, você vai falar. E ele falou ou não falou? Lembra de Davi? Eu dou graças a Deus porque de uma maneira muito maravilhosa e assombrosa eu fui constituído no ventre da minha mãe. Uma substância ainda informe. Depois vai pesquisar o que é informe. Eu não tinha forma ainda, mas eu estava no ventre da minha mãe, sendo entretecido pelo Espírito Santo do Senhor. Ou seja, nós fomos criados por Deus e Deus nos conhece e sabe muito bem a nosso respeito lá no ventre da nossa mãe. Louvado seja o Senhor por isso. Olha que Deus amoroso, o Deus que nos conhece desde a concepção. Quem aqui foi, na época do ultrassom, ver o nenê na barriga? Antigamente era mais espaçado, né? Isso, quem foi? Gente, isso é maravilhoso, hein? Se eu não fosse crente, eu ia me converter só ali. Se eu não fosse crente, eu ia me converter ali. Porque você olha, desculpa a expressão, estou falando do meu filho agora. Você vê um borrão, um negócio escuro, e o médico fala, olha, aqui está a cabeça. Aí ele pega o mouse e começa a colocar ali, aqui está o osso, e esse osso tem, sei lá, milímetros, né? Uma coisinha assim, pequenininha e tal, não sei o quê. E eu comecei a chorar, para variar. E o médico falou, está tudo bem, senhor? Tudo bem. É que eu estou lembrando do versículo, e citei esse versículo para ele. Daqui a pouco o médico vai mexendo, e ele fala assim, olha, esse menino aqui vai ter o pé assim e tal, não sei o que, começa a falar um monte de coisa, falando, mas como que o senhor consegue ver tudo isso e não render graças a Deus? Ele falou assim, quem disse para você que eu não rendo graças a Deus? Porque eu não posso fazer um ultrassom, ver uma vida sendo forjada dessa maneira e não me render diante da grandeza desse Criador. Até os médicos reconhecem essa experiência magnífica da vida. Esse é você, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele te acompanhou lá no ventre. Ele sabe tudo a seu respeito. E Davi fala o seguinte, eu fico maravilhado com essa informação. Eu me lembro de Jeremias. Quem se lembra de Jeremias? Quando ele fala assim, não, Senhor, eu sou muito pequeno, sou muito novinho, eu não tenho família com herança na profecia. Aí ele fala o seguinte, Deus fala para Jeremias, ô Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu sou o Criador, então se renda em louvor e adoração ao meu santo e bendito nome. E para fechar esse ponto, eu me lembrei da expressão de Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele fala o seguinte, porque vocês são feituras de Deus. A expressão grega lá é poemas de Deus. Sabe aquela expressão que a nossa mãe usava mais lá no passado? Falando assim, esse sujeito aí, minha mãe usava muito para mim, né? Esse sujeito aí, ele é tão diferente que sou eu, que eu fiz e joguei a forma fora. Vocês já ouviram essa? Paulo está dizendo o seguinte, não existe nenhum poema igual ao outro. Você é uma pessoa singular e por isso você precisa agradecer a Deus. Tem uma piada rodando aí na internet dizendo que quando os japoneses foram jogar com a Alemanha, o técnico trocou todo o time e os alemães não entenderam nada porque o rostinho deles são todos... E eu moro numa colônia japonesa. E aí o Timóteo fala assim, pai, por que eles se parecem tanto? Por que nós, no Brasil, não somos todos iguais? Eu falei, filho, assiste o jogo do Equador. É tudo parecido. Assiste o jogo do Japão. Amanhã a gente vai assistir o jogo da Coreia. É tudo... Para o Timóteo é tudo igual. Para Deus, cada um é singular. Tem semelhanças? Tem. Mas não são iguais. E aí nós precisamos entender isso. Nós somos uma feitura de Deus. A sua vida é única. Nesse sentido, você é insubstituível. Ninguém é igualzinho você. Então celebra o Senhor. E o que eu tenho dito para os meus amigos, para as minhas ovelhas? Fala assim, me ama. Porque eu sou assim, me perdoe, mas eu sou assim.
desejo melhorar, mas eu sou assim. É uma pessoa singular, poema de Deus, criados para refletir a imagem do Criador. Em segundo lugar, nós precisamos render graças ao Senhor porque Ele nos ama e Ele deseja se relacionar conosco. E aí nós entramos então no contexto do versículo 7, quando Ele está falando do artífice, Ele está falando do ourives, Ele está falando daquele que está batendo na bigorna, ou seja, construindo e confeccionando a imagem de ídolo. E aí no versículo 8 ele fala o seguinte: mas, gente bonita, se tem uma coisa que eu acho maravilhoso na Bíblia, é que sempre tem um mas, e o mas nesse sentido nos salva. Ele está falando o seguinte: as nações pagãs são guiadas pelos ídolos, mas vocês não são guiados pelos ídolos, vocês são guiados por mim, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o Senhor. Vocês estão no Brasil, mergulhados numa idolatria, mergulhados numa cultura idólatra, mas vocês não são guiados pelos ídolos, vocês são guiados por mim. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Veja as expressões: eu te elegi, eu te amei, eu te busquei, eu quero ter um relacionamento contigo. E aí, por que nós precisamos render graças ao Senhor nessa noite? Porque o Senhor deseja ter um relacionamento conosco. Foi Deus que nos formou como povo de Deus, foi Ele que nos formou, Ele que nos trouxe aqui, e o povo de Deus tem sim essa relação íntima com o Senhor, e nós podemos agradecer, louvar ao Senhor. E a expressão de Deus querendo nos alcançar foi enviando Jesus para ter uma plena comunhão com a nossa vida. Se você quer saber o quanto Deus te ama, olhe para a cruz e veja que Ele quer salvar a sua vida, a minha casa e a sua casa. Ele deseja estender o amor do Pai até o seu coração. Eu quero te escolher, eu quero te trazer para o meu povo. E o povo de Deus tem essa convicção de que Deus não abandona. Por exemplo, quem conhece o Antigo Testamento, Deus abandonou o seu povo quando o povo estava em pecado? Deus abandonou quando o povo começou a murmurar? Deus vai nos abandonar? Claro que não. Então por que nós rendemos graças ao Senhor? Porque Ele nos ama, Ele quer ter um relacionamento conosco e Ele não vai nos abandonar. Em terceiro e último lugar, vocês estão comigo ou estão pescando aí? Nós podemos render graças ao Senhor porque Ele está do nosso lado. E nessa hora eu tenho vontade de chorar, porque o Senhor não nos abandona. As expressões bíblicas são verdadeiras. Semana após semana, nas unidades hospitalares, eu vejo pessoas segurando na mão de Deus. E essa semana eu cantei aquela canção de novo. Segura na mão de Deus e vai, confia. Ele não te abandona, Ele está com você. E a pessoa vai falar o seguinte: mas eu estou com medo. Mas Ele está com você. Eu estou apreensivo, mas Ele está com você. Eu estou desempregado, mas Ele está com você. Eu estou sem esperança, mas Ele está do seu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi já disse isso lá atrás, no Salmo 23, eis que estou convosco. E aí vem Jesus e fala o seguinte: eu estou convosco. Igreja Batista Nova Canaã, eu estou convosco. Não temas. Versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Eu vou na tua frente, eu vou abrindo os espaços, eu vou preparando o caminho, eu vou separando você das outras pessoas. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Agora, como seres humanos, nós ficamos marcados pelo medo, e o medo é esse sentimento que nos acompanha, e nós precisamos entender que quando o medo ronda o nosso coração, nós precisamos lembrar e falar para o nosso coração: opa, medo, saia daqui, porque Deus está do meu lado.
Eu gosto daquela expressão do salmista, quando ele fala assim: em me vindo o temor, quando o medo vier a saltar o meu coração, hei de confiar em Ti. Quando vier o medo, vamos confiar em Deus. Pastor, e se a igreja for perseguida, nós vamos confiar em Deus. Pastor, e se você for preso, nós vamos confiar em Deus. Pastor, e se o teto cair, nós vamos confiar em Deus. Pastor, para tudo, se chegar uma doença terminal, o que nós faremos? Vamos confiar no Senhor. Não temas, eu estou contigo, estarei do seu lado. É inevitável ter medo, mas também é inevitável não confiar no Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Como seres humanos marcados pelo pecado, a gente fica assombrado. Fazendo a lição de casa, eu fui entender então o que é assombrado. É coberto de sombra, sem alegria, triste, cabisbaixo, cheio de terror ou apavorado. Não fique apavorado, disse Deus, porque eu estou do seu lado. E quando você ficar assombrado, lembre-se que o Senhor está do nosso lado para reverter qualquer cenário. Gosto da expressão de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Tenha bom ânimo. Você conhece alguém que precisa de uma injeção de ânimo? Conhece? Vamos falar essa expressão para ela: não temas, meu irmão, minha irmã, tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo, Ele vai te ajudar, vai passar, é só uma fase. Em outras palavras, estamos juntos. Agora a gente precisa dizer: estamos juntos e ficar junto. Se você estiver cheio de terror, Deus pode trazer muita paz ao seu coração. Se você estiver desanimado ou desanimada, Deus pode renovar as suas forças e trazer o gosto pela vida novamente. Se você está preocupado com alguma coisa, apavorado, Deus pode trazer um refrigério para a sua vida e para a sua família, te renovando, te orientando e mostrando novos caminhos. Caminhando para o final, quando nós ficarmos assombrados, nós precisamos lembrar que o Eterno está do nosso lado, que Ele sempre está do nosso lado. O problema é que nós, muitas vezes, não conseguimos ver, entender e perceber a presença dEle do nosso lado. Onde está acontecendo a Copa do Mundo? Acho que vocês dormiram, hein? O que tem lá? Tirando o estádio bonito, lá é um deserto. E no meio do deserto, o que os caras fizeram? Abre um parênteses, também que os caras têm muita grana para investir, mas eles criaram um cenário que não parece que eles estão no deserto. E essa é a imagem que eu queria que você caminhasse durante a semana. Você pode passar pelo deserto, mas o Deus a quem você serve transforma o deserto e faz você olhar para o deserto e ver uma linda paisagem, porque Ele está do nosso lado, Ele está conosco. Por isso que para Deus não tem causa impossível. Isso não pode estar diante de nós. Dá uma olhadinha a expressão de Deus e eu encerro a minha fala. Não temas, eu estou com você. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Se você estiver fraco, eu te fortaleço. Se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Se você ficar sem sustento, eu te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13: eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e digo no seu ouvido: não tema, filho meu, porque eu te ajudo. Não tema. Quando eu vou atravessar com Timóteo uma avenida perigosa, na Itavuvu, por exemplo, eu falo: dá a mão aqui. Seguro bem a mão dele. Não, pai, eu sei, sabe nada. E vem um motoqueiro louco. E vem esses caras aí, ó, manguaçado aí, do jogo da Copa. Vai nada, segura aqui. Não, mas eu sou forte. Nada, segura aqui na minha mão, rapaz. Deixa eu falar um negocinho pra você aqui, ó.
eu vou aqui. Aí ele falou assim para mim, achei tão engraçado, tão bonitinho. Mas se o motoqueiro vir bater em você, ele bateu em mim até chegar em você, você está teoricamente protegido. Deixa eu falar um negócio no seu ouvido. Eu te amo, tá? E vou passar com você. É isso que Deus faz com a gente. 2023 está chegando, eu estou com medo, Deus. Deus está segurando a sua mão e falando assim, por que medo, meu irmão? Eu estou com você, eu te amo. Mas eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu estou preocupado, eu estou sem esperança. Não temas, eu estou com... O que vai ser disso, o que vai ser daquilo e tal, não sei o quê. Deus está falando assim para você. Estamos juntos. Segura na minha mão, dá a mãozinha direita. Por que a mão direita, gente? A mão de confiança. Eu vou te segurar bem firme. E aí eu quero falar o que eu disse lá no hospital essa semana. Segura na mão de Deus e vai. Encerra 2022. Espera 2023 que vai ser uma benção. Se tem uma expressão que estava nos lábios de Jesus, é o seguinte: não temas. Diante da morte, não temas. Diante do desemprego, não temas. Diante de qualquer situação, não temas. Eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Tudo que você precisa está comigo. Segura na minha mão e vai. Vamos colocar em pé? Vamos cantar?